Bom, continuando aqui o que a gente está fazendo, né? Agora, o nosso objetivo aqui, vocês vão ver, é a gente construir blocos, né? O que seriam os blocos? A gente vai juntar esses elementos aqui que a gente criou, né? Ó, por exemplo, uma porta, né? E elementos que são de nível de repetição, a gente vai juntar aqui em um elemento chamado bloco, certo? Qual é a vantagem de a gente criar um bloco? A vantagem é que depois a gente pode pegar esses elementos, esses blocos, e inserir no nosso desenho e eles vão ser computados apenas como um objeto, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses elementos porta e vamos construir blocos de porta. E a gente pode montar a nossa própria biblioteca, né? Então a gente vai ter uma biblioteca que pode ter bibliotecas de portas, bibliotecas de janelas, né? E a gente consegue construir tudo isso, né, de uma forma fácil e depois a gente reaproveitar, certo? Ó, princípio básico, né? Ó, vocês vão ver que além de a gente poder reaproveitar os nossos blocos, a gente ainda vai poder com a edição de um bloco apenas, a gente consegue mudar todos os blocos com este mesmo nome que estejam no desenho. Tá, ó. Como é que a gente vai fazer? Aqui, a gente tem aqui, ó, uma aba chamada bloco, tá vendo? Block, tá? Então a gente tem alguns elementos aqui, ó, inserir, né? Ó, se a gente der clicar em inserir, ele vai me mostrar todos os blocos que existem, nesse caso até o momento nenhum, tá? E a gente pode criar um bloco aqui, tá vendo? Ó, que é só que tem o create ali, tá? A gente pode digitar os blocos que já estão criados, né? E depois tem algumas outros elementos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como atributos e etc, tá? Então, nesse caso aqui, nesse momento, o bloco é só B aqui, né? Ó, block, né? Se você colocar aqui, ele vai aparecer aqui, né? Block. Ou simplesmente B no teclado, ele automaticamente busca aqui o bloco, tá vendo? B de block, tá? Então, simplesmente se eu digitar B aqui no teclado, eu entro aqui naquela janela. Se eu vier aqui no menu aqui, ó, Create, também entro aqui na janela de criação de blocos, tá? Então eu vou trabalhar da seguinte fórmula: B, Enter. Então eu vou colocar aqui Block. Eu vou criar um bloco aqui de porta, vou colocar em maiúscula, porta, essa aqui tem 80 centímetros, né? Então eu vou chamar ela de porta 80, tá? Esse vai ser o nome do meu bloco, tá bom? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no ponto que eu quero que usar como base, ó, que ele chama de base point aqui, eu vou clicar no ponto referente exatamente ao ponto que eu quero inserir esse bloco depois, tá? Só que a gente tem que prestar atenção no detalhe aqui, ó. Ó, block unit, aqui a gente está em milímetros, tudo bem? Então, antes da gente criar todos os blocos, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou cancelar aqui com ESC, né? Ó, cancelei. E a gente vai digitar aqui, ó, o N no teclado de units, né? Ou simplesmente digita units. Aí ele vai abrir a janela também, tá? Dá na mesma, tá? E a gente vai configurar aqui qual é a unidade que a gente está trabalhando no nosso desenho. Por que que a gente vai fazer isso antes de criar os blocos? Porque aqui ele chama de insertion scale, tá vendo, ó? É escala de inserção, tá? Essa escala de inserção, então, ele vai estar mais relacionado à escala de conversão dos blocos do que relacionado à escala do desenho, tá? Então, no nosso desenho, a gente desenha na escala que a gente quiser, no tamanho que a gente quiser, na medida que a gente quiser. Porém, se eu criar um bloco e falar assim, ó, o meu bloco, ele está em metros, e se o desenho estiver em milímetros, então na hora que você pegar um bloco em metros e inserir um desenho em milímetros, ele faz a conversão de escala. Ou vice-versa, né? Você está desenhando em milímetros e você tem um bloco em metros, então ele também vai fazer a conversão de escala para milímetros, tá? Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando em metros, 3 metros, 0,15 metros, 0,25 metros, que são as paredes, eu vou configurar apenas a escala do meu desenho, tá? Como metros, tudo bem? Então ele vai entender que tudo que eu estiver criando aqui é metros, tanto blocos quanto os objetos, etc, tá? Aqui, ó, eu tenho no caso aqui, o número de casas decimais, tá? Isso aqui já vem padrão no CAD. Ele vem com 4 casas decimais, mas vocês podem reduzir, tá? Deixem as 4 casas. E o decimal degrees é o número de casas decimais aqui para ângulo, tá vendo? Ó, se quiser colocar 4 casas também, não tem problema, tá? Mas vocês podem alterar, tá vendo? Ó, para architectural, engineering e fracionário ou científico, tá? Mas aqui no Brasil a gente só usa decimal, tá bom? E aqui no ângulo ele pode ser decimal degrees, que seriam ângulos com números decimais, pode ser graus, minutos e segundos, grados, radianos, né? Ó,
radianos, tá? E algumas unidades aí de norte e leste, tudo bem? Que seriam aí as unidades de plano cartesiano, certo? Então lá, e a gente trabalha com decimal degrees, tá? Se você quiser mudar, por exemplo, para graus, minutos e segundos também é possível, tá? Mas decimal degrees é mais fácil. E aqui a unidade de luz a gente deixa internacional por enquanto, tá bom? Então aqui já configuramos a escala para metros, certo? Deixou configurado para metros, então agora a gente vai criar o nosso bloco. B de block, ou vamos aqui no ícone, né? Ó, create, tá? Então vou colocar aqui. O nome do meu bloco vai ser porta 80, certo? E aí depois eu vou aqui em base point, ó. Notem que agora que a gente mudou a unidade, ó, unidade do bloco, metros. Já mudamos lá, muda aqui, tá? Então lá, pick point, então é o ponto onde eu quero depois inserir esse meu bloco, onde eu vou usar ele como referência para inserção, tá? Então eu sempre recomendo que a gente insira aqui, né, pelo ponto aqui, só deixa eu ligar aqui meu endpoint, né, ó, pelo ponto onde a porta rotaciona, tá vendo? É o ponto mais fácil da gente inserir depois, tá? É um ponto de referência simples, tá? Então, cliquei aqui. Bom, ele está perguntando aqui, ó, ele dá alguns números aqui, tá? Mas essas coordenadas que aparecem é a coordenada da tela. Não se preocupem, porque isso é uma coordenada que a tela vai nos fornecer, tá? Então ele só está pegando esse ponto como referência, tá? Olha lá, objeto. Então eu vou selecionar meus objetos aqui, ó, Select Objects. Vou clicar aqui no botão. Então lá, aqui e aqui, olha lá, eu quero selecionar esses dois, o retângulo e o arco da porta. Enter para confirmar. Então ele já dá um preview aqui da minha porta, tá vendo? Ó? Bom, se tiver numa versão mais nova, esse ícone aqui é um pouco maior, tá? Como eu estou na versão 2018, aqui então ele está com o ícone menorzinho, tá? E aí depois, aqui ele está perguntando se você quer este bloco que você selecionou, se você quer manter ele do jeito que ele é, em um retângulo e um arco, se você quer converter ele num bloco, ou se você quer deletar ele, tá? Vamos converter ele num bloco já. Aqui, ó. Behavior é o comportamento que você quer que o bloco tenha, tá? Então, ó, annotative, ainda a gente não vai falar sobre isso, mas seria basicamente blocos que se alteram aí conforme a escala do desenho automaticamente, não é o caso de portas, tá bom? Escala uniforme, sim, porque eu quero que a escala x e y, né, horizontal e vertical, sempre permaneça uniforme. E allow exploding quer dizer que depois que eu criar o bloco eu posso explodir ele e voltar a ser o que ele era, voltar a ser um retângulo e um arco, tá bom? Aqui na parte do description a gente poderia, por exemplo, colocar aqui, né, ó, bloco, né, criado, né, mas a gente vai colocar bloco criado, mas aqui geralmente a gente coloca as características do objeto. Então poderia ser porta em madeira semi-oca, por exemplo, né? Laminada na cor cerejeira, sei lá, cerejeira, tá? E etc, blá blá blá, tá? E aí você pode colocar todas as características do seu bloco, tudo bem? Nesse caso aqui, para efeito de verificação e a gente poder olhar os desenhos, a gente vai colocar aqui, ó, bloco criado pelo, né? Aqui no caso, né, vai ser o meu nome, então Cleidson, tá? Cleidson Moro, tá bom? Mas coloquem a característica aí, geralmente a gente vai colocar a característica do objeto, tá? Então seria a característica do tipo de porta, característica da porta, se é uma porta semi-oca, se é uma porta maciça e assim por diante. A gente vai criando uma biblioteca aí de blocos, tá? Bom, aí eu vou dar um OK aqui, ó. Na hora que eu der um OK, parece que nada mudou, né? Mas, ó, se eu clicar na porta, ó, agora ele é um elemento só, tá vendo? Ó, se eu clicar nesse aqui, ó a diferença, né? Ó, esse aqui ele mostra o arco e mostra o retângulo da porta, tá vendo? Esse aqui não, esse aqui ele é um objeto só, tá vendo? Ó, né? Então eu consigo facilmente aqui, né, colocar aqui as minhas portas, tá vendo? Ó, tudo bem? Então eu poderia, por exemplo, apagar essas portas aqui, ó, né? E falar assim, ah, essa minha porta aqui, ela também, eu conseguiria inserir ela aqui, por exemplo, né? Ó. Então eu veria aqui, ó. Criei o bloco, se eu der um insert aqui, ó, tá vendo? Ele já aparece aqui pra mim, ó, o meu bloco da minha porta, tá vendo? Ó? Então quer dizer que ele já tá na minha biblioteca de blocos, né? Ó. Aí eu clico aqui, olha lá, ele vai vir aqui, né? Minha porta. Ó, eu quero inserir neste ponto,
Só que aí ele não está rotacionado, tá vendo? A gente tem que habilitar a rotação aqui na hora da inserção. Acho que não está configurado aqui, ó. More Options, tá? Então vamos tirar aqui esse bloco e vou vir aqui, ó, More Options, tá? Então aqui, ó, eu vou habilitar a rotação do meu bloco na hora que eu inserir. A escala eu quero manter do jeito que ele está e o ponto de inserção eu quero mostrar na tela onde eu quero inserir esse bloco, certo? Então eu vou lá, ok. Olha lá, apareceu meu bloco de novo. Então eu quero inserir aqui de novo, clico, olha lá, aí ele me pergunta a rotação, tá vendo, ó, a linha tracejada? Se eu tirar o F8 aqui, ó, eu posso colocar a rotação que eu quiser, tá vendo, ó? Aí eu ligo aqui F8. Então eu quero colocar minha porta assim, ó. Pá. Beleza, né, ó? Então consegui desse jeito aqui inserir a minha porta nesse ponto aqui igualzinho, né, ó? Então eu vou apagar essa porta aqui também, ó. Então eu vou pegar lá, Insert, ó lá, porta. Aí clico aqui. Aí ele me pergunta a rotação, né, ó? Agora que eu já configurei a rotação, né, ó? Rotação, né? Deixa bem longe da porta para você perceber aqui a rotação da porta. Ó lá. Colocou, clica. Clicou, ele vai inserir aqui, né, ó. Bom, eu falei assim, mas qual a vantagem, né? Já fiz todas as portas, né? A vantagem é o seguinte, né, ó. Eu vou dar um double clique aqui na minha porta e eu vou entrar no Block Editor, tá? Na edição de blocos. Aqui aparece a descrição, tá vendo, ó? E aqui é o nome do bloco, tá? Então eu vou dar um OK. Então entrando no meu Block Editor, eu posso, sei lá, por exemplo, né, decidir aqui que eu quero colocar uma maçaneta aqui, né? Uma maçaneta qualquer, uma maçaneta tipo bola aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Então, ó, colocando aqui a minha maçaneta aqui tipo bola, tá? Eu vou selecionar aqui, né? E vou botar aqui, ó, no mesmo layer aqui da minha porta, tá? Depois eu só quero comentar uma coisa, eu vou entrar aqui no Block Editor e vou mostrar para vocês as diferenças que a gente tem. Eu vou clicar no Close e vou salvar aqui. Bom, ó lá. Este bloco é a porta 80, tá vendo? Ó? Então, ó, todos que forem a porta 80, ó, ele automaticamente vai fazer essa edição para mim, certo? Então, eu alterando um bloco, eu consigo alterar todos os blocos ao mesmo tempo, certo? Depois que eu já tenho o bloco criado e inserido. Porém, eles têm que ser o mesmo nome de bloco, senão ele não consegue alterar, não consegue fazer essa alteração, tá? Como eu não gostei dessa maçaneta aqui, ó, eu vou tirar ela aqui, tá? Por enquanto. E mais pra frente eu vou falar sobre esse Block Editor aqui, como ele funciona e como a gente faz essa criação, tá? Porém, vocês vão ver uma coisa aqui, que algumas coisas não são tão certas, né? E eu vou ter que depois falar de outros comandos aqui para ver como a gente trabalha, tá? Então, eu vou inserir aqui a minha porta, ó. De novo, clico, 80. Bom, quero inserir aqui, né, ó. Só que aqui, ó, vocês estão vendo que apesar de ser a mesma porta, eu não consigo inserir, certo? Então eu vou deixar a minha porta assim, ó. Tá? Bom, o que eu vou fazer então, né? Posso trabalhar com outros comandos que eu vou espelhar meus objetos, tá? Então aí para isso eu vou trabalhar com este comando aqui, ó. Mirror. Tá vendo? O que serve o mirror, né, ó? O mirror, ele pode clicar aqui no objeto, eu posso digitar simplesmente MI no teclado, né, ó, ele aparece lá mirror, tá? O mirror é o espelhamento. Como é que ele vai funcionar, né, ó? Eu vou pegar aqui, ó, mirror, enter. Eu vou selecionar minha porta, certo? Eu vou fazer sem medidas, ainda sem nada, só para você ver como é que funciona, tá? Então, ó lá, mirror, confirma com o enter, botão direito ou espaço, clico no meu objeto, olha lá, ele está me pedindo aqui, ó, selecione os objetos. Seleciona os objetos, botão esquerdo, né? Confirmo. Aí ele pergunta aqui, ó, specify first point of mirror line. Então, mirror line, a gente vai criar uma linha, olha lá, tá vendo, ó, essa linha tracejada? Então, a partir dessa linha tracejada, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter um espelhamento total aqui, ó, do meu objeto, tá vendo? Então, esta linha aqui, que eu estou selecionando, ela vai rebater ao longo dessa linha meus objetos para esse outro lado aqui, ó, certo? Um espelhamento aqui, ó, como se essa linha tracejada fosse um espelho, certo? Por isso que ele chama mirror, né? Mirror é de espelho, tá? Aí se eu vir aqui e clicar, ó, ele já espelhou meu objeto. Aí ele me pergunta o seguinte, ó,
deletar os objetos, né? Fontes, erase source objects. Aí eu venho aqui no não, e aí ele não deleta, tá vendo? Só que a porta não está no lugar que eu quero, tá? Eu teria que pegar a minha porta aqui, né, ó. Pegar aqui e selecionar meu objeto, né? Clico no objeto aí, ó, e vou lá e movo para o lugar, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso mover direto pelo grips, né, ó. Pontinho azul, clico aqui com o botão esquerdo, né, ó. Cliquei com o botão esquerdo, venho aqui, ó, endpoint, coloquei no lugar, certo? Mas não necessariamente eu precisaria fazer todo esse passo. Por quê? Se eu tenho minha porta aqui, eu vou fazer assim, ó, mirror, certo? Eu posso selecionar antes ou depois, tá? Então, ó, se eu selecionar o objeto e clicar mirror, ele automaticamente já selecionou um objeto, tá vendo? Se eu não clicar nenhum objeto, ele vai me pedir para selecionar o objeto. Então, lá, clico em selecionar, seleciono o meu objeto, confirmo com Enter, tá? Aí venho aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, a partir deste ponto do meio aqui, ó, midpoint, ó, tá vendo? Se seu midpoint estiver ligado automático, ele vai aparecer, o meu não tava, né, ó. Vou clicar aqui, ó, midpoint. Ó lá, eu vou traçar um espelho. Então veja, né? Eu estou pegando este objeto aqui, ó, e estou espelhando para esse lado aqui, ó, certo? Usando esta linha aqui, ó, como referência. Tudo bem? Então lá, fiz isso, cliquei. Ó lá, ele me pergunta deletar os objetos fontes. Eu posso simplesmente digitar N aqui de não e aí ele espelha. Aí ele vai colocar minha porta no lugar. Tá vendo? O mesmo conceito e a mesma ideia, eu posso fazer isso aqui, ó. Seleciono a minha porta, né, ó. Mirror, seleciono a minha porta. Confirmo. Aí eu venho aqui, ó, em midpoint dessa duas linhas aqui, ó. Ó lá, tá vendo? O espelho, onde ele está espelhando? Vai espelhar para o outro lado do meu corredor, certo? Ó lá, puxei para cá, clico. Aí ele me pergunta aqui, deletar os objetos fontes? Não. Ó lá. E aí, ele já colocou a porta, certo? Ou seja, eu já tenho todas as minhas portas no bloco 80, tá vendo? Ó? Tudo bem? Vai faltar algumas portas, né? Tipo essa de 60 e essa aqui, né? E essa porta de 1 metro e essa porta de 1 metro. Então eu vou criar esses blocos, né? Então eu vou lá, seleciono aqui B de block, né? Ó, porta, opa, maiúsculo, né? Ó, porta 60, ó lá, pick point. Vou colocar aqui, ó, quero inserir a minha porta por esse ponto de rotação aqui. Selecionar objetos, clico aqui, seleciono o arco e a porta, né? Escala uniforme, allow explode, unidade em metros. Esse Open Block Editor aqui não precisa deixar clicado, porque senão ele vai abrir aquela tela cinza de edição de blocos que eu mostrei para vocês quando eu adicionei a maçaneta. A gente vai falar do Block Editor mais para frente, tá? Então, por enquanto, vamos deixar aqui o Block Editor desclicado, tudo bem? Converter em bloco, aí eu coloco lá, né, ó, bloco criado pelo Cleidson Moro, tudo bem? Aí venho aqui, ok. Vamos lá, converteu em bloco, né? Ó. Posso vir aqui, ó, deletar essa minha porta, que é de 60. Acho que não tenho mais nenhuma, né? Aí eu venho aqui, insert, porta 60. Olha lá, coloco aqui, rotaciono, né? Ó, e insiro, tá? Lembrando que para você rotacionar, o rotation tem que estar habilitado aqui no More Options, tá bom? Para inserir, você pode simplesmente também digitar I no teclado, de insert, tá vendo? Ó? Insert, ó lá, abre a janela, procuro o bloco aqui, ó, tá vendo? 60 ou 80, tá vendo? 60. Especificar na tela, rotação, unidade de metros, fator de conversão, ó, 1, tá vendo? Por que esse fator de conversão tá 1? Porque se o meu desenho está em metros e o meu bloco está em metros, não tem que converter nada. Então, ele vai continuar do mesmo tamanho, 1, tá? Escala 1 também, porque eu não quero ampliar nem reduzir. Dou OK. Olha lá, inseriu, clico, rotaciono, né? Ó, e insiro o meu bloco, certo? E agora eu vou criar aqui a porta de 1 metro. Vou apagar essa aqui, que eu vou utilizar o bloco. Essa aqui eu vou criar. Então, lá. Create, vou pelo ícone agora, tá? Pode ser B de block também, né? Olha lá, B de block, tá? Então eu coloco aqui porta 100, 1 metro, né? Pick point. Aí eu venho aqui, clico. Ó,
deu a coordenada da tela, tá? Selecionar objetos. Selecionei aqui, ó, janela verde, né? Ó, confirmo. Converter em bloco, apareceu o preview aqui, scale uniforme. Aí aqui eu coloco porta criada Cleidson Moro, certo? Olha lá, ok. Bom, tá aqui, né? Ó. Agora eu vou no Insert. Posso clicar no Insert aqui, vai ter todas as minhas portas. Posso ir no I de Insert, Enter. Ele vai também abrir a janela de inserção. Posso selecionar meu bloco aqui, né? Ó, porta 100. Aí venho aqui, ó, clico aqui, rotaciono, né? Ó. Se tiver tudo certinho, posso inserir. Desse jeito aqui, todas as minhas portas estão em blocos, né? Ó. E nesse caso eu só tenho 3 blocos, né? Que é a porta 60, a porta 80 e a porta de 1 metro. Tudo bem? Se você mudar uma porta, vai mudar todas, certo? Então esse é o princípio básico para a gente criar todos os nossos blocos de porta, tá bom? Bom, da mesma forma, a gente vai poder criar janelas, certo? Então, ou a gente cria janelas pelo nome, janela 1, janela 2, ou a gente pode criar janela de 100, de 2 metros, janelas de 1,20 m e assim por diante, tá? Essas duas aqui, se eu não me engano, na planta, elas são em uma porta-balcão, tá? Vamos chamar elas aqui de janela também por enquanto, tá? E aí depois a gente pode mudar as configurações. Mas, ó, o princípio aqui vai ser o mesmo, né? Ó, selecionei aqui meus objetos, tá vendo? Ó? Posso levar esse pedacinho de parede junto aqui, tá vendo? Ó? Para utilizar como referência, tá? O ideal é que tenha batente, tudo, né? Mas a gente não detalhou bem ainda o nosso objeto, tá? Então eu vou levar só o pedacinho da porta aqui, da parede, para depois eu usar para corte e minha janela. Então eu vou lá, ó. Vou fazer já com o objeto selecionado, ó. Janela azul, esquerda para direita, seleciono, né? Aí eu vou lá, B de bloco, né? Ó. Se eu selecionei antes, ele já automaticamente me aparece aqui o objeto selecionado. Não preciso vir e selecionar aqui, certo? Eu vou colocar aqui, ó, janela 200 centímetros, janela de 2 metros, tá? Pick point, olha lá, quero esse pontinho aqui, certo? Converter to block, escala uniforme, permite que exploda, unidade de metros. Aí eu coloco aqui, né, só de praxe aqui, bloco criado pelo Cleidson Moro, tá? E aí, ok. Certo? Olha lá, isso aqui virou um bloco, tudo bem? Esse é igual? Então vamos tirar ele fora, tá? Tirou ele fora, vamos lá. Insert, olha lá, janela, certo? Ó, clico aqui e vou inserir, certo? Só que aqui, ó, estão vendo que esse aqui está mais para dentro, esse aqui está mais para fora, né? Ó, tá desalinhado. Teria que ficar igual esse aqui, né? Então vou fazer o quê? Vou usar aqui o mirror, ó, mirror. Venho aqui, ó, seleciono o midpoint aqui da minha janela, né, ó. Selecionei o midpoint, ó. Um vai ficar em cima do outro, tá vendo? Ó, porque eu estou usando a linha agora, ó, ele está espelhando a partir do meio da janela, tá vendo? Então, na hora que ele espelhar, ó, uma vai ficar em cima da outra. E eu não vou reaproveitar o meu objeto anterior, certo? Porque eu quero substituir ele, ó. Então, eu clico, ele vai espelhar pelo meio da janela, certo? Aí ele pergunta, deletar o objeto original? Sim, agora eu quero deletar. Olha lá, ele deletou o anterior, ficou só com a minha cópia, certo? E eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Tô apagando os pedacinhos de parede, ó, porque como eu vou espelhar, ele vai utilizar, né, ó. Então venho lá, mirror. Posso pegar o meu bloco, ó. Meu bloco já está aqui, confirmo. Aí eu vou pegar o midpoint, ó, desse meio da parede aqui, tá vendo? Ó? Vou usar ele como espelho, tá vendo? Ó? Bem no meio aqui, ó, espelho. Clico, confirmo. Olha lá, já tem uma janela aqui, tá vendo? Se tiver dúvida, ó, mirror, MI, enter. Seleciono, confirmo. Com enter, botão direito, espaço. Vou pegar um ponto intermediário, do mesmo jeito que eu fiz as portas aqui, né? Ó, midpoint, espelho, certo? Olha lá, já vou ter todos praticamente aqui em blocos, né? Ó. Esse aqui eu posso utilizar a inserção também, ou posso pegar esses blocos aqui e copiar para cá, tá? Aí depois a gente vai ver aqui. Então, ó, vou inserir aqui esse aqui também, tá? Posso usar o comando copy, não sei se a gente viu ainda, mas vamos ver agora, tá?
Depois eu apresento o copy. Então vou pegar aqui, né? Ó, vou pegar aqui o insert, vou lá, janela, posso colocar aqui se eu quiser, né? Ó, e rotaciono. Vai ficar igual também, tá vendo? Ó? Coloquei aqui, rotacionei, ó, ficou certo. Tudo bem? Mesma coisa eu poderia ter feito aqui também, né? Ó, insert, janela, ó lá, clico aqui em cima, lá, rotaciono, ó lá, fica certinho, certo? E aí vai faltar aqui, ó, essa janela aqui também é igual, né? Ó, vou apagar esses pedacinhos de parede aqui, venho aqui, janela. Então eu vou colocar aqui, ó, por esse cantinho aqui, rotaciono e clico, certo? Essa janela da cozinha é diferente e vai faltar essa janela aqui, ó, janela de 120. Então vamos colocar essa aqui também. Para isso eu preciso de uma referência, né? Então vou pegar aqui, ó, os dois, tá vendo? Ó? B de block. Se eu selecionei antes, ele já vai vir aqui, né? B de block. Então lá, janela 120, que é a largura. Ó, pick point. Quero esse pontinho aqui de referência. Meu objeto já está selecionado, né? Mas se eu quiser, ó, posso selecionar de novo aqui também, não tem problema. Confirmo com Enter. Aí vou lá. Bloco criado. Play some more. Certo? Olha lá. Criou o bloco. Venho aqui, ó. Vou apagar esses pedacinhos de parede, porque eu já trouxe comigo. Né, ó, janela. Não, é a janela 120. Errei de janela. Tá aqui, né? Ó. Janela 120. Olha lá. Ponto de inserção. Clico, rotaciono, clico. Certo? E aí a gente já tem todos os nossos blocos criados, né? Faltou esse último aqui, que seria a janela da cozinha, né? Ó. Mas ela é única, né? Então eu vou colocar aqui, ó, janela, opa, janela 150. Pick point, clico aqui no pontinho do canto, né? Seleciono os objetos, não precisava, mas vou selecionar, ó, viu? Ficou todo mundo marcadinho, né? Janela azul, esquerda para direita, né? Permite que exploda. E aí vou lá de novo, né? Aqui, bloco criada pelo Cleidson Moro, tá? Aqui ficou um L maiúsculo, vou mudar aqui, ok. Bom, e aí já temos aqui todos os nossos blocos criados, né? A janela, porta, né? Ó, tudo um objeto só, né? Isso aqui também facilita depois para a gente contar os objetos, tá? A gente consegue contar objetos através do nome dos blocos, tá? E aí, aqui, eles já ficam todos organizados também, né? Como eu sempre falei, aqui a gente o objetivo é organizar o nosso desenho e permitir a repetição. Então, se alguém pegar esse meu bloco aqui, ele pode utilizar esse bloco para fazer outras coisas, para fazer outros desenhos, e os desenhos sempre vão ficar iguais, tá bom? Tem uma outra característica aqui que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, ó. Bom, você fala assim, mas como é que eu volto o meu bloco a ser o que ele era, né? Ó? Então, eu vou pegar aqui, ó, selecionar o meu bloco, clico nele. Aqui em cima, a gente tem um botãozinho chamado Explode, tá vendo? Ele tem esse ícone aqui. Então, ó, se eu clicar aqui no Explode, né, ó, ele volta a ser um retângulo e um arco, tá vendo? Ó? Retângulo e arco, certo? Então, ele explode o meu bloco. Por isso que tem aquele, na hora da criação, aquele Allow Exploding, né? Então, aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e eu falei que a gente podia criar blocos no desenho e pode montar a nossa biblioteca, né? Então, para montar a nossa biblioteca, a gente pode fazer assim, né? Ó, tem o W-Block, que é o Write Block, tá vendo? Então, esse W-Block, ele faz o quê? A gente consegue salvar o nosso bloco em uma pasta. Então, eu posso só digitar simplesmente W e dar Enter, ele vai abrir essa janela aqui, ó. Ela é muito parecida com a criação de blocos, mas ao invés de ele fazer algumas perguntas, ele te pergunta aonde você vai salvar o seu bloco, tá? Eu vou deixar aqui em documentos mesmo, né? E vou chamar aqui de porta 100, certo? Deixa eu mudar aqui, eu vou mudar aqui para ETEC aqui, ó. Vamos lá, ETEC, vou colocar aqui, eu vou criar uma nova pasta, né? RDPI 1, tá? E vou colocar aqui, ó, novo, pasta blocos,
Então é isso que você pode fazer para organizar a sua biblioteca aí, né? Ó, criei uma nova pasta chamada blocos, o nome do meu bloco vai ser porta 100. Vou dar um save aqui, ó. E aí eu pego aqui pick point. Olha lá, pick point vai ser aqui no cantinho da minha porta, certo? Aqui ele não te dá preview, tá vendo? Selecione objetos. Ah, não, vai dar sim. Aqui, ó. Não, não aparece mesmo. Achei que ia aparecer aqui, não aparece. Ó, objetos, seleciona aqui, ó, arco e retângulo. Confirma com Enter. Né, ó, unidade metro, etc. Dou um OK. E aí ele vai me fazer o quê? Então, se eu for lá na pasta, né, ó, ETEC 2020 RDPI blocos. Olha lá, meu bloco está aqui, certo? Porta 100. Então, eu consigo criar uma biblioteca para mim, né? Uma biblioteca externa, certo? Então, se eu não quiser criar uma biblioteca simplesmente dentro do meu desenho, porque se a gente está criando aqui dentro do desenho, só fica aqui dentro, né? Então, se eu quiser salvar essas bibliotecas, esses blocos, eu tenho que salvar eles como um write block, um bloco externo, tá bom? Então, só vou fazer de novo aqui para vocês verem, né? Vou fazer com a porta de 80. Vou explodir essa porta. Se você quiser saber o comando de teclado, é X no teclado, tá? Ó, X é explode, tá vendo? Então, X, seleciona o objeto, X e aperto Enter. Olha lá, explodiu, tá vendo? Olha lá, explodiu. Venho aqui, digito W. Já selecionei aqui antes, tá vendo? Ó? Então, eu posso selecionar antes ou depois. Vou selecionar depois, né? Ó, W, Enter. Então, lá, pick point, aqui no cantinho, né? Posso converter em bloco aqui já direto, né? Ó. Mas eu já vou ter um nome, então eu não vou converter em bloco, tá? Eu já tenho um nome chamado porta 80, né? Então, vou colocar aqui. Mas se você quiser, você já pode salvar externamente e converter em bloco. E eu vou chamar aqui de porta 80, certo? Dá esse bloco aqui, ETEC, OneDrive, blocos, ok. Bom, aqui, né, ele não converti ele num bloco, então vou inserir só a minha porta 80 de novo, tá? E aí se eu for consultar a minha biblioteca lá, né, eu vou ter aqui, né, ó, biblioteca, que eu não deveria ter fechado, olha lá, ETEC 2020 RTPI blocos, certo? 80 e 100. E aí você vai criando a sua biblioteca aqui de todos os objetos que você quiser. Se tiver um pendrive, salva no pendrive. Se tiver no seu computador, salva no seu computador já direto, tá? O importante é você ter um lugar confiável para você guardar esses objetos, tá? Bom, feito isso, a gente já tem aqui bem organizado o nosso desenho, né? Ó, tem aqui bloco de janela, tem o bloco de porta, certo? Bloco de janela 120, né? Então, se a gente olhar a nossa lista aqui de blocos, ó, eu tenho porta de 100, porta de 60, porta de 80, janela de 200, janela de 120 e janela de 150. Tenho todos os blocos da minha planta aqui criados, certo? Então, o objetivo principal aqui é a gente deixar organizado e padronizado, tudo bem? Então, por enquanto, essa parte de blocos aqui seria isso, tá? Depois a gente vai ver outras características que os blocos têm, tá bom? Obrigado!